Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e reina não só hoje, mas para todos sempre. Amém, Jesus. Amém. Aleluia. Saúde os irmãos mais uma vez com a paz do Senhor. Os irmãos podem ficar livres para se sentar, pode ficar à vontade. Aleluia. Glória a Jesus. Peço que você abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 8, versículo 26, 27, se assim você quiser me acompanhar na leitura. Glória a Jesus. Antes de tudo, desejo um feliz Dia dos Pais, um bom término, né, do Dia dos Pais, para todos os pais que estão aqui, para a gente. Pelo que eu vi, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem 7 aqui. Amém? Então, agradeço a Deus pela vida da gente. Amém? Glória a Jesus. Livro de Mateus, capítulo 8, versículo 26, vai estar dizendo assim: Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? Levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se uma grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: Que é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Aleluia. Se você pode ficar à vontade, se quiser fechar a Bíblia. Amém. Você me ajude a ministrar. Prometo que eu não vou demorar. Eu quero ser bem objetivo na ministração, mas eu quero que Deus fale contigo. Amém? Quero que Deus fale contigo. A epígrafe do texto vai estar dizendo: Jesus acalma a tempestade. O tema da mensagem que eu trouxe, talvez para os irmãos, acredito que Deus possa falar na vida dos irmãos, é o foco em Jesus me faz atravessar a tempestade. A princípio, irmão, o texto vai nos mostrar um momento que o Senhor Jesus estava na tempestade, estava no barco, e que sobreveio uma grande tempestade, e o momento em que acontece a tempestade, os seus discípulos vão ficar com medo e vão chamar Jesus. Jesus, a tempestade, Pai, você não se importa que a gente vai acabar morrendo? Por favor, acalma a tempestade. Dizendo assim, com essas palavras: o Senhor não se importa? A gente vai morrer. E o Senhor Jesus levanta e acalma a tempestade. Só que o texto, irmão, eu meditando no texto, eu entendi que foi uma falta de foco, uma falta de visão, na verdade, dos discípulos em chamar Jesus. Poxa, Jesus tinha feito muitas coisas já tinham feito milagres e maravilhas na frente dos seus discípulos. E agora os seus discípulos, mesmo depois de tantas coisas que Jesus apresentou, depois de tantas coisas, ainda assim os seus discípulos vão ficar com medo, vão achar que vão morrer. E quando Jesus está no barco, quando Jesus está na situação, irmão, e eu confio nas promessas do Senhor, eu não posso ficar temeroso. Então a tempestade, a princípio, ela não é para me matar. Jesus está no barco comigo. Essa tempestade, quando amplia o meu foco, a minha visão, eu entendo que a tempestade é para me ensinar. Então, irmão, o texto a princípio é sobre foco. A mensagem em si que eu tento trazer para os irmãos é sobre foco. E um exemplo que a gente vai ter de foco, uma pessoa focada, é o próprio apóstolo Paulo. O foco a princípio, irmão, para nossas vidas, ele é uma coisa imprescindível para quando a gente quer conquistar alguma coisa. Uma pessoa determinada, ela é uma pessoa focada naquilo que ela quer. Quando a pessoa, ela quer conquistar algo, quando a pessoa quer muito alguma coisa, ela se foca tanto naquilo que muitas vezes até esquece as coisas do lado. A pessoa focada, ela não olha para a esquerda, ela olha para a direita, ela olha para aquilo que ela quer. E o cristão, irmão, ele tem que ser focado. Se eu sou um servo do Senhor, eu acredito que Deus é o meu Salvador,
Se eu entreguei a minha vida para Ele, se eu quero que Ele transforme a minha vida, Ele causa influência na minha vida, eu preciso ser uma pessoa, um cristão focado em Cristo. Porque a partir do momento que eu focar em Deus, a partir do momento que eu focar em Cristo, as coisas vão começar a mudar. Aquilo que me incomoda do lado de cá já não vai me incomodar mais. Aquilo vai passar e eu não vou nem perceber. Às vezes a gente se incomoda com alguma coisa que a gente vê no nosso dia a dia, por causa que a gente para olhar para muita coisa, sendo que o nosso foco na verdade devia ser Jesus. E muitas vezes a gente quer resolver as coisas do nosso jeito, sendo que eu devia perguntar a Cristo: Pai, me ajuda, o que eu devo fazer nessa situação? O foco, ele tanto pode ser maléfico como benéfico. O crente, ele precisa ser focado em Jesus. Mas uma pessoa que foi focada e ela focou num ângulo errado, numa visão errada, foi o próprio apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele acreditava que o que ele fazia era para Deus. Paulo, ele foi até o sumo sacerdote e pediu cartas, autoridade para poder ir até Damasco e trazer esses certos judeus que eram a princípio traidores do povo. Esses judeus que estavam acreditando nesse Jesus. E ele, com autoridade para poder ir caçar, prender, e muitas das vezes matava alguns dos nossos irmãos do passado. Paulo, ele estava com uma visão focada, ele acreditava que aquilo que ele fazia era a obra de Deus. Ele ainda não tinha entendido quem era Jesus. O foco dele, ele não queria trair os seus princípios. Tudo aquilo que ele aprendeu nas escolas de profeta, na faculdade, com Gamaliel, tudo aquilo que ele aprendeu, ele não queria trair o que ele aprendeu. Ele não queria largar a mão dos seus princípios. Só que ele visou e focou em algo que podia ser maléfico para a vida dele. Quando Paulo está no caminho para Damasco, Jesus, vendo a raiva, a ira dele, ele permite que Paulo vai ver ele aparece para Paulo e faz Paulo cair. E naquele momento Paulo vê e pergunta quem é. Paulo precisava ver, porque Paulo, ele estava com o foco, ele estava com o foco apontado para o lado errado. Ele não entendia que era Jesus. Só que quando Jesus aparece para ele, glorificado, agora ele entendeu que Jesus era Deus. Jesus, Paulo, o que ele fazia, ele acreditava que era para Deus. Muitos dos sacerdotes, sumos sacerdotes e fariseus faziam para benefício próprio, para poder enriquecer, mas ele era diferente. O foco, ele era uma pessoa muito focada. E isso era uma habilidade natural de Paulo. Ele era uma pessoa focada. E Jesus, vendo isso, eu acredito que o Pai, vendo isso, eu vou pegar Paulo para mim. Paulo simplesmente estava focado errado, mas agora que eu pegar Paulo e ele colocar ele para servir, o foco dele vai ser transformado. E agora ele vai, com toda a força, com toda a energia, ele vai se dedicar ao lugar certo. E quando ele derruba Paulo, dizendo assim, Paulo, você está lutando, você está indo, é como se você indo contra uma junta de agrilhões, com uma junta de bois. Você está lutando uma luta que você não vai vencer. Mas eu vou ter algo contigo, porque eu preciso que você entenda que o que você está fazendo é errado, mas eu te amo. E eu vou usar você, eu vou transformar você, porque eu sei que o que você está fazendo é por amor, mesmo errado. Tem muitas das vezes, irmãos, que a gente tenta fazer algo certo e a gente acaba errando, irmão, por causa da nossa falta de foco, a nossa falta de visão no que é correto. E muitas das vezes no nosso achismo, eu acho que isso é assim, eu acho que é isso lá. E muitas das vezes a gente não examina as escrituras, a gente não fala com Cristo, Pai, o que é para eu fazer? Cristo, ele não muda, ele não tira a tua habilidade natural. Ele transforma caráter.
Ele transforma e faz você entender que você peca, que você é errado, e Ele faz você mudar o teu caráter, mas a habilidade natural, Ele persiste em você. Não tem como tirar de você, você é assim. Agora, ele usa a habilidade natural de Paulo para poder servir. E justamente por ser focado, o que Deus mexeu foi a própria visão de Paulo. É aqui que eu preciso mexer. Se seria uma pessoa que caminhava muito, Deus ia mexer nas pernas. Se fosse uma pessoa que lutava muito, Deus ia mexer nos braços. Tem coisas que Deus modifica, Ele não tira, mas Ele modifica para poder servir a Ele. Ele modifica, Ele transforma você, Ele usa a sua habilidade. Ele não quer mudar a sua personalidade, Ele quer mudar as suas escolhas. Entende isso? Muitos não querem vir para a igreja porque falam: eu vou ser obrigado a isso, obrigado a aquilo, não posso fazer isso, não vou poder fazer assim. Acha que vai mudar a personalidade, que a igreja vai fazer você virar um crente santarrão, faz o que isso aqui. Personalidade não muda, irmão. Você é o que você é antes e depois, só que agora você nasce de novo e é transformado. As suas escolhas mudam. E Cristo, Ele quer te usar. Ele não quer fazer você igual Ciclano, igual Bertano. Ele quer usar aquilo que você tem. Lembra daquela mulher, aquela viúva? Lembra do azeite? Ela não comprou um azeite novo. Ela usou aquilo que ela tinha dentro de casa. Muitas pessoas lêem errado. O profeta falou: pega o que você tem. Não pega algo novo, mas pega o que você tem. E muitas das vezes o milagre está dentro da tua casa e você não entende. Deus quer usar o que você tem para multiplicar. Deus quer usar o que você tem para poder crescer. E muitas vezes você pede: Deus, me abençoe, me faça crescer. E aquilo que você tem dentro de casa você não quer usar. Deus não quer te dar algo novo, Deus quer multiplicar aquilo que você já tem. A sua habilidade, a sua capacidade, a tua forma de falar. Deus quer usar a tua boca. Ele quer te usar, Ele quer te capacitar, Ele quer te transformar. Ele quer te fazer multiplicar, mas Ele quer usar aquilo que você tem. Ele quer ampliar a sua visão, mas precisa eu manter o foco em Jesus. Não é o que eu acho, não. Eu não nasço sabendo. Eu não sou Senhor, eu sou servo, eu sou criação. Então eu preciso focar em o que realmente vai edificar e transformar a minha vida. Saber que Deus vai me usar e vai. Deus é um Deus bondoso, irmão. A única coisa que eu preciso mudar é minhas escolhas. Enxergar as minhas falhas e parar. E começar a focar no que realmente importa, que é Jesus. Agora Paulo, cego na casa de um... Eu esqueci até o nome do homem agora. Mas Paulo estava lá cego e vai Ananias. Deus vai. Fala com Ananias: vai lá, Ananias. Mas ele era ruim, pai. Ele mata, ele fere muito dos teus. Vai, porque ele é meu. É vaso meu. Tem muitas das vezes que Deus precisa te abater para poder frear você, para você entender que você estava fazendo errado. E muitas das vezes você erra tentando acertar. E Deus sabe disso. A vontade dele não é te matar, porque Ele conhece teu coração, sabe que você falha, mas Ele quer te usar. Só que você precisa dar uma parada. Tem hora que você precisa dar uma parada para poder pensar realmente o que você está fazendo. Deus, Ele quer te usar, mas Ele precisa dar uma parada de vez em quando você. Agora Paulo é curado. Ele enxerga. Só que antes Saulo enxergava errado, irmão. O foco de Saulo estava errado. Só que agora Jesus faz um novo homem. Ele dá um novo nome. Agora Paulo. Só que agora o Paulo, o foco ele é Jesus. Mas não ir contra Jesus, mas a favor de Jesus. A única coisa que às vezes o teu foco ele está errado. Às vezes você não entende por que as coisas estão difíceis. Às vezes você não entende por que você caiu, se machucou. Às vezes você não entende por que as coisas estão erradas. É porque o teu foco, irmão, está apontado errado. E o que eu preciso fazer?
ir para o joelho. Paulo teve que cair. Paulo teve que ir para o chão. Paulo teve que ir para Jesus. Ele foi do jeito que não era para ter ido? Foi. Mas Jesus teve misericórdia da vida dele. Da mesma forma, Jesus quer ter misericórdia da minha e da sua vida. Amém? Algumas das coisas que eu venho trazer aqui para você, só na introdução já fui 10 minutos. Se eu for continuar, eu vou até 10 horas da noite. Uma pessoa focada, ela deve tomar a escolha correta. O texto aqui, a princípio, Mateus 8, versículo 23. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. O texto mostra claramente quem entrou no barco. Primeiro, foi Jesus. Não foi os discípulos. Só que uma pessoa focada, ela tem que tomar a escolha correta. E eu tenho que tomar logo a minha escolha correta antes que o tempo vai passar, irmão. Jesus não vai parar, o barco vai sair. E o que eu vou escolher? Eu vou com Jesus ou não? Vou ou não vou? A escolha correta é o quê? Ir com Jesus? É. Mas eu sei que lá, se eu for com Jesus, eu vou enfrentar a tempestade. Eu sei que se eu for com Jesus, eu vou me ferir. Eu sei que se eu for com Jesus, posso passar dificuldade. Eu sei que se eu for com Jesus, eu vou ter que falar a verdade. Eu não posso ser uma pessoa mentirosa. Então eu tenho que entender o que escolha eu tenho que tomar. Só que eu sou uma pessoa focada agora. Eu entendi que eu preciso ser focado. Então eu escolho Jesus. Jesus não obrigou ninguém a seguir. Ele deu a palavra. Aqueles que quiseram pegar, pegou. Então se você quiser entrar no barco, antes de tudo entenda, Jesus já estava lá. Não foi você que entrou primeiro. A viagem quem programou foi Jesus. Infelizmente no meio da viagem pode ter um pedregulho no meio do caminho? Pode. Tem quebra-mola? Pode ter. Pode do nada aparecer um cachorro que nem apareceu hoje. Quase que eu caí da moto junto com a irmã da Vânia? Pode. Quase que eu peguei naquela hora. O cachorro passou vapo. Inimigo. A irmã dela já falou, nossa, enviado do inferno esse daí, ó. Quase que eu caí por causa do cachorro. Pode acontecer no meio da caminhada? Pode, irmão. Mas eu preciso chegar até o final. O meu foco, ele me faz ir até o final, é concluir. Uma pessoa focada, ela toma a escolha correta. A escolha correta não é desviar nem para a esquerda e nem para a direita, é para frente. Eu dei uma freada. Às vezes quando você tem que dar uma freada, porque se eu não freio, eu pego o cachorro. Eu ia amassar e o cachorro já era. Então vigia. No meio da caminhada tem tempestade, irmão. Só que Deus quer que você chegue até o final. E a vontade do Pai é que você tome a escolha correta. Porque a escolha correta te leva à salvação. E Jesus, Deus não quer que você vá para o inferno. Só que a escolha correta, irmão, mas eu já aceitei Jesus. Eu já aceitei Jesus. Só que escolher, aí você escolheu Jesus, aceitou Jesus, se batizou. Agora você virou super-homem. Você virou a super-girl. Você não tem dificuldade. Pelo que eu sei, não é assim. E se te pregar um evangelho que seria fácil, se te pregar um evangelho e falar que você não teria dificuldade quando você aceitasse Jesus, mentiram para você. Porque é difícil, meu. Não é fácil. É fácil entender a vontade do Pai quando a gente quer. Mas não é difícil, não é fácil seguir. Tem dificuldade, tem batalha, tem peleja. Só que a partir do momento que eu acordo e eu entendo o que é importante, eu bato no peito e eu vou. Eu vou sofrer muitas das vezes? Vou. Mas a minha salvação vai vir. Eu estou lutando, não é para ter honra aqui. Eu estou lutando, eu estou pelejando, eu estou no meio do caminho, eu estou entrando no barco que Jesus está, porque eu quero ser salvo, e eu quero salvar a minha e a minha família. É para isso que eu entro no barco. Não é para minha vontade. E todos os dias vai vir tempestade, irmão. A partir do momento que você já acorda. Quando você abre o primeiro segundo, às vezes já vem alguma coisa do inimigo para te perturbar. Já vem alguma perturbação. Então, irmão, todo dia eu preciso escolher
Todo dia eu preciso focar em Jesus. A pessoa focada, ela escolhe a escolha correta. Escolher a coisa correta, o certo, é pelejar, irmão. Porque se fosse para viver de qualquer jeito é mole. Só que viver corretamente é difícil, porque a nossa carne, ela declina para o mal, infelizmente. Se a gente não orar, se a gente não vigiar, se a gente não buscar a face de Cristo, o pecado vem e é todo dia. Então, escolha a vida para que viva. Escolha Jesus, foca nele. A segunda coisa, uma pessoa focada em Jesus sabe que vai passar por tempestade, mas ela consegue descansar. Versículo 24: e eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. E entrando Jesus, entretanto Jesus dormia. Aquele local ali, no meio da tempestade, o mar da Galileia, a tempestade ao ponto das ondas, de acordo com a geografia, quando você vai buscar estudar, você vê que as ondas chegam até 7 metros de altura. E pode virar barco. Imagina você no meio de um barquinho de madeira, uns 12 camaradas mais ou menos, escuro, não tinha iluminação, não tinha nem uma boia, os caras nem sabiam o que era isso. As ondas virando, a água vindo na tua cara, e você enxerga e fala: isso aqui é João, não, isso aqui é Pedro. Ô Pedro, cadê Pedro? Não, isso aqui é o Judas, não quero não. Imagina. Mas seguir Jesus é ter certeza, é saber que você vai passar por isso. Mas onde é que estava Jesus no meio da tempestade? Dormindo, descansando. Porque a obra de Jesus não dava um fim ali. Entende isso? Tem pessoa que entrega tudo e larga tudo achando que chegou um momento final. Deus não te prometeu? Deus não te deu? Prometeu ou não prometeu? Então por que você está com medo? Eu entendo, todo mundo tem medo. Isso é um mecanismo do ser humano. Nós fomos gerados assim, somos projetados assim. Só que deixar que o medo venha tomar a minha decisão, tirar o foco em Jesus? Meu irmão, se Jesus está descansando, por que eu vou ficar com medo? Por que eu vou? Eu vou morrer. Por quê? Jesus nos ensina a descansar em meio à tempestade. Se eu acredito e Jesus é fiel, a palavra dele vai se cumprir, irmão. E pode cair chuva, pode vir água, pode vir peixe voando no meio da onda embaixo da minha cara, pode vir tubarão cair dentro do barco e tudo. Pode acontecer o que acontecer. Se Deus, ele é fiel e ele te prometeu, ele vai cumprir, irmão. Só que a gente acha que Deus muitas vezes está fazendo silêncio e Deus não está vendo, só porque, mas Jesus não pode fazer silêncio. Quer dizer que ele é obrigado a te responder todo momento? Quer dizer que realmente Deus é obrigado a todo momento que eu vou orar, Deus tem que falar comigo? Não, irmão. Uma pessoa focada em Jesus, focada, sabe que ele não é sabe que Jesus não é obrigado a lhe dar nada. Mas os discípulos vieram e acordá-lo, chamando o Senhor, salva-nos, porque parecemos. Quer dizer que Jesus é obrigado realmente a fazer tudo o que eu quero? Eu orei, Jesus é obrigado a me dar. Pai, me dá uma mulher. Pai, me dá um carro. Pai, me cura. Pai, faz aquilo outro. Pai, faz aquilo outro. Deus não é obrigado a te dar nada. Aquilo que ele tinha que fazer, ele já fez. Você está enxergando? Dá glória a Deus. Você está falando? Dá glória a Deus. Você está respirando? Dá glória a Deus. Você está ouvindo? Dá glória a Deus. Deus não é obrigado a me dar nada. Ele já deu o que eu precisava para poder buscar, para poder garantir a minha salvação. Ele já me deu o conhecimento, o entendimento, a força, a saúde. Ele já me deu, então ele não precisa me dar nada. Se eu chegar ali e ele entender que ele precisa me levar, acabou, irmão. A vontade é dele, eu sou dele. É difícil entender isso, é ruim entender isso, porque a gente tem projetos e tem sonhos, porque queremos ir adiante.
É difícil, realmente, pensar que a gente pode acabar chegando numa esquina, infelizmente, uma pessoa ruim pode estragar a tua vida com uma arma, ou por alguma besteira qualquer. Mas eu não estou nesse mundo aqui para quê? Para poder conquistar tudo que tem nessa terra? Ou para poder conquistar a salvação que vem depois dela? Pelo que eu entendi na palavra, eu estou lutando aqui pelo momento, e eu sei que vai ter provações, e Jesus já falou isso, Ele não mentiu não. Eu vou passar por situações difíceis sim. Ele não é obrigado a me curar, irmão. Ele não é obrigado a me curar de nada. Ele não é obrigado a te dar nada. Ele muitas vezes te dá alguma coisa para poder fazer você ir mais adiante, porque Ele entende que você precisa. Mas Ele não é obrigado a te dar. Às vezes Ele te concede sim, mas Ele não é obrigado. Os caras foram até Jesus, mas foram pedir para Jesus uma coisa que eles poderiam ter feito. Sabe disso? Tem coisas que você chega para Deus e pede, às vezes, coisas que você que tem que acordar para ir fazer, pô. Deus me dá um carro, mas eu não tiro uma carteira. Eu não junto dinheiro. Eu sou gastadeiro, eu gasto o cartão todo. Deus me dá aquilo, mas como é que vai dar se você mesmo não faz o teu papel? Aí quer dizer que Deus vai vir com uma barra de ouro e então, toma, vai lá comprar. Vai ser até difícil, né? Se Ele te desse uma barra para poder trocar o ouro. Então, você acha realmente que Deus é obrigado? Não é, irmão. Não é obrigado. Entenda isso. Eu já vou, daqui a pouco estou acabando. Uma pessoa focada em Jesus, ela tem autoridade. 26. Perguntou-lhe Jesus. Perguntou Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e fez uma grande bonança. Poxa, mas por que Jesus falou isso, homens de pequena fé? Por que me chamou de tímido? Irmão, Jesus já não falou que se você tiver fé, assim, ainda mais se a tua fé for do tamanho do grão de uma mostarda, você não pode transportar uma montanha para um lado para o outro? Isso é figurativamente, é só para entender que a tua fé é capaz de mover coisas, tá? Deus não quer você mudando a geografia do local, não. Jesus já não te prometeu que se você tiver fé e acreditar, você faria obras até maiores do que as dele? Ele falou isso, ele prometeu isso. Então eu preciso manter a minha fé em Jesus. Se eu focar a minha fé em Jesus, eu sou capaz de fazer coisas. Eu sou capaz de fazer coisas maravilhosas. Então, mas eu preciso ser focado. Jesus não quer fazer aquilo que você pode fazer. Jesus cura ela. Jesus liberta ela. Jesus alimenta ela. Às vezes você tem um feijão, um arroz dentro de casa, você não dá. Aí você quer que Deus vá lá e dá para ela. Né? Às vezes você tem, você não faz. Nem o mínimo. Deus não está mandando você dar um carro. Por que eu estou falando tanto de carro hoje? Deus não está mandando você dar, sabe, uma casa, riqueza para a pessoa, mas o mínimo eu não faço, pô. Então que crente sou eu para poder falar que eu sou bondoso, eu sou nada, irmão. Eu tenho muito que aprender. Deus não vai fazer por você aquilo que você pode fazer. Não adianta você ir para o joelho, ficar 1 ou 2 horas pedindo coisas que você pode fazer. Deus me dá sabedoria. Abre a Bíblia e vai ler, irmão. Deus não vai te dar aquilo que você nunca buscou na vida, não. Deus não é o gênio da lâmpada, não, meu. Se você ficar esfregando a Bíblia ali, não vai sair o Jesus azulzão lá para te dar nada, não, rapaz. 3 desejos, não vai. Deus não vai fazer aquilo que você pode fazer. Se você pode fazer, não faz, é pecado. Então para de ficar pedindo para Deus coisas que você pode. Deus não é obrigado. Deus não é seu mordomo. Uma pessoa focada sabe disso. Uma pessoa focada, ela entende que ela é servo. E que Jesus não é obrigado a te dar nada. Uma pessoa focada em Jesus entende o que quer e sabe a sua posição.
Ela sabe disso, ela entende isso e ela aceita isso. Uma pessoa focada em quando reconhece o tamanho da sua insignificância diante de Deus, a oração dela é diferente. Ela agradece por tudo e ela só pede perdão. Ela agradece por tudo e pede perdão. E ela reconhece que isso é falho, que é sujo, que é imundo. Moisés era gago, mas vai que eu vou colocar alguém para te... vai ser teu profeta. E foi Arão. Mas ele foi focado, ele foi. Uma pessoa focada, ela não deixa ninguém atrapalhar ela no momento dela com Jesus. Lembra daquela mulher na festa da casa do certo Simão? Lembra daquela mulher que jogou nardo puro aos pés de Jesus? Lembra quando o Judas falou: para que tu fez isso, mulher? Ela queria presentear Jesus. Ela queria dar algo para Jesus. É diferente, né? Quando você quer dar algo para Cristo e para de pedir um pouco. Ela foi até Jesus e enxugou os pés dele com os cabelos dela. E era uma coisa difícil de você ver o cabelo de uma mulher na frente de todo mundo, que era uma coisa de honra. Aquilo que ela tinha de mais honrado, ela enxugou os pés de Jesus. Jesus, eu te dou o melhor do que eu tenho. Eu te dou o melhor do que eu tenho. Eu te dou aquilo que é valioso, que é meu, porque você é importante para mim, o Senhor é importante para mim. Ninguém que estava ali atrapalhou ela. E Jesus deixa ela. E Jesus tem um ponto que ainda fala assim: Simão, eu estou aqui, Simão, você não fez nada. Você não fez nada, você não me deu água, você não me deu pão, você não me deu nada. Essa mulher, desde que eu cheguei aqui, ela está chorando aos meus pés. Ela enxuga os meus pés com o próprio cabelo, com aquilo que é o melhor do que ela tem. Ela sabe o quanto ela pecou e o quanto ela tem que pedir perdão. Ela focou em mim e entendeu que ela precisava de mim. Ela entendeu que ela precisava dar algo. Ela entendeu que ela precisava se permitir chegar até Jesus e dar algo. E aí, a partir do momento que ela deu, ela recebeu. O problema é que muitas vezes eu só quero e não entendo que eu preciso dar. A partir do momento que eu entender que eu preciso primeiramente perguntar para Jesus o que o Senhor quer de mim, aí as coisas vão começar a acontecer. Então, para de pedir um pouco e começa a perguntar para Deus o que o Senhor quer, para ver se as coisas não vão começar a mudar. Amplia realmente o seu foco em Jesus. Coloca Ele realmente como o Senhor da sua casa. Começa a mudar o teu jeito de falar e pedir para Deus para influenciar você, aí sim, para poder realmente você mudar. Que aí as coisas vão começar a acontecer. Eu acredito que as coisas vão começar a acontecer, porque Jesus, Ele é fiel naquilo que Ele fala. Entrega a tua vida realmente para Jesus. E a última coisa, para a gente fechar, uma pessoa focada em Jesus, ela atravessa a tempestade. Você acha realmente que Jesus não sabia que estava vindo uma tempestade lá na frente? Você acha realmente que Jesus já não entrou no barco sabendo disso? Só que a história de Jesus sabia que não ia terminar ali. Eu vou entrar no barco, a tempestade vai vir, eu vou tirar um ronco. Jesus ficou mais incomodado com os caras porque acordaram ele. Jesus, cansado de tanta gente chegar e pedir: me cura, me liberta, me transforma. E muitos do que pediam: me liberta, me transforma e me cura, nem ficava, nem agradecia, nem ficava, não seguia Cristo e continuava com as suas vidas do mesmo jeito. Então, milagre e cura não quer dizer caráter, não. Não quer dizer porque você foi curado hoje que amanhã você vai permanecer na igreja, não. O que realmente determina se você vai ficar, o que determina que realmente você é e vai ser um servo do Senhor, é o teu caráter, é a tua vontade de servir a Ele. Então, irmão, a tempestade ia vir, Jesus sabia, mas aquilo não era nada para Ele, porque Ele estava junto com Deus no momento que Ele desenhou o universo.
Quando Deus formou a terra, Jesus estava presente. Então ele já conhecia o mar, irmão. Aqui dali era mole para ele. Jesus só ficou incomodado é porque de tanta coisa que ele ensinou para os discípulos, e mesmo assim os discípulos teve que ir choramingando para ele, achando que ele tinha, que era obrigado a ter que fazer alguma coisa. E eu preciso entender isso, que Jesus não é obrigado. E que as coisas podem acontecer na minha vida quando eu mudar o meu foco. E o meu foco é Jesus. E eu posso passar da tempestade? Posso. Porque vai vir coisa aqui, irmão, vai vir coisa aqui, só que a pessoa focada, ela não faz assim, nem para lá, nem para cá. Ela é aqui, ó. Ela é focada, é ampliada. Ela consegue. Uma pessoa focada, ela acorda às 5 horas da manhã, irmão. Ela sabe o que ela quer. Ela, mesmo com dor, ela vai. Teve uma menina nos Jogos Olímpicos agora, brasileira, da ginástica artística, daquelas que é várias meninas ao mesmo tempo. Ela estava cheia de dor, irmão. Ela estava cheia de dor e mesmo assim ela foi. Ela se apresentou. E depois que acabou a apresentação, você viu ela fazendo o quê? Ela estava orando. E começou a falar em línguas. Então uma pessoa focada em Jesus, ela não fica choramingando, não. Uma pessoa focada em Jesus, ela sabe o que ela quer. Uma pessoa focada em Jesus, ela sabe que Jesus está aqui. Ela sabe. Ela entende. Ela aceita com mais, ela aceita com mais facilidade. Uma pessoa focada, o centro da vida dela é Jesus. Então, irmão, entenda isso. Essa tempestade que você está passando, Jesus está nela. Essa tempestade que você não entendeu ainda é para te transformar, irmão. É para te fazer crescer. Ah, mas está difícil, está doendo. Eu sei. A minha também dói. Pelo amor de Deus. Não é fácil para mim, a minha luta não é. Pô, eu estou 30 quilos acima do peso. Tu acha que é fácil caminhar com peso meu? A mulher já mandou me perder 30 quilos. Tá, é difícil demais. Os joelhos dói, irmão. Só ando de moto, quando ando a pé começa a doer as coisas. Tá amarrado. A minha risada não exclui a verdade, tá? A minha risada não exclui a verdade, mas é verdade. Então, irmão, a partir de hoje vamos ser mais focados. Foca em Jesus, irmão. Foca na importância, foca no que Jesus quer te ensinar. Reclama menos. Olha para Jesus, o alvo é Jesus. Não pede para Deus aquilo que você pode fazer, não. Começa a fazer o teu. Seja fiel no pouco, que Ele vai te colocar no muito. E Ele vai te falar, você só está aqui hoje porque você foi fiel lá no pouco. Entende isso? Esse momento aqui é importante para a gente. Porque lá na frente, quando Deus nos exaltar, eu acredito, se for da vontade dEle, a gente vai lembrar e vai olhar para o passado e falar, foi muito bom ser fiel. Ainda bem que eu entendi e ampliei o meu foco. Porque o tempo passou e eu aproveitei o momento. E é que Jesus estava dentro do meu barco. Amém? E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.